Olá, mi querido hermano, mi querida hermana. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com sua família. Eu oro para que podamos desfrutar desses momentos que vamos passar meditando na palavra de Deus e que quando terminemos esta meditação, podamos terminar com a segurança que tuvimos aqui na presença de Jesus Cristo em tua vida e em minha vida. O mensagem de hoje é um mensagem de fim de ano. É um mensagem também do início de um novo ano. Porque agora, quando chegamos ao final de 2021, é um momento para mirarmos para detrás e vermos como foi nosso ano. O que hicimos em 2021? Cometemos erros? Fracassamos em alguns de nossos planos? Decepcionamos alguns de nossos amados? Quizá fôramos decepcionados por outros? Quizá sentamos que decepcionáramos Deus também em alguns momentos de 2021. É um momento de mirar adelante e empezar esta nova página de nossa vida que Deus nos dá a oportunidade de empezar um 2022 mais cerca de Deus. Se você sente que você ha decepcionado a Deus, que ha cometido erros em tu vida, que ha fracassado em alguns momentos, eu tenho uma palavra de Jesus Cristo para você. E esta palavra está em livro, está em inglês, em Bible Echoes, dezembro 1 de 1892, parágrafo 5. Disse assim Jesus Cristo para você: El ayudador poderoso está cerca para ayudar a los más descarriados, a los más pecadores e desesperados. Mire hacia arriba por fé, e a luz de la glória de Deus brilhará sobre você. Não te desanimes, porque ves que tu caráter é defectuoso. Querido irmão, querida irmã, querido jovem, querido niño, quando você mira para 2021, algumas vezes você tem a vontade de desesperar-se. Você sente que você cometeu muitos erros, que se ha descarriado, que você é um grande pecador. Todo isto muitas vezes te hace pesar em tu caminho com Jesus Cristo. Se você sente que tu caráter é defectuoso, Jesus mira para você em este momento e disse: não desespere, porque tu caráter é defectuoso. Pero entenda que o ajudador celeste todo-poderoso está cerca de você para ajudar-te, pois Ele está cerca de lo mais descarriado, de lo mais pecador e de lo mais desesperado. Por lo tanto, se você sente sua necessidade de um grande Salvador, Jesus se apresenta delante de você e diz: você ha encontrado. Você pode sentir-se um grande pecador, mas você tem um grande Salvador. Não permitas que os errores, os descarrios de 2021 venga a ser uma trampa para manter você parado em 2022. Pero que você pueda seguir adelante, caminhando com Jesus, pois Ele disse que Ele está ao lado de lo mais pecador, de lo mais descarriado e de lo mais desesperado. Há um outro texto da palavra de Deus que a mim me gusta muito. Está em São Mateus capítulo 24, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: mas é o que persevere hasta el fim, este será salvo. Então a promessa de Jesus Cristo aqui não é para aquele que é o mais forte, o mais poderoso, o mais inteligente. Pero Jesus diz: a promessa de salvação é para aquele que persevere hasta el fim. 2022 é uma nova página em tu vida, uma nova oportunidade que Deus dá a você. Pero querido irmão, querida irmã, querido jovem, querido niño, não penses que você se ha alejado demasiado de Deus. Por mais difícil que sejam as pruebas da vida, por mais grande que sejam os erros que você haya cometido, por mais que você se ha descarriado de Deus em alguns momentos, Jesus disse assim: todo o que você necessita é perseverar hasta el fim. Eu estou a tu lado, porque estou ao lado de lo mais grande dos pecadores. Eu estou ao lado de aquele que está mais desesperado, que mais sente a necessidade de um Salvador. Eu estou aí, justamente a tu lado. Muitas vezes o inimigo vai ligar para você e dizer: não há mais oportunidade para você, não há mais esperança, você se ha alejado demasiado, você já ha descarriado muitas vezes. Não creia, é mentira, porque Deus te ama, Deus te quer
e Jesus está caminhando com você neste ano de 2022. Um outro texto da palavra de Deus que a mim me gusta muito está em o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 11. Diz assim a inspiração, Isaías 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma e quedará satisfecho. Por su conhecimento justificará mi servo justo a muitos e levará as iniquidades de ellos. Você entende o que Jesus está falando com você aqui? Ele diz que por la aflição de sua alma, ele tendria frutos. E ele haveria de ver estes frutos e quedar-se satisfeito. Hermanos, eu creio que esta profecia de Isaías 53, versículo 11, se cumpriu um dia quando Jesus estava aqui em este mundo todavia. É verdade que se vai cumprir outra vez, em aquele dia quando ele receba nós outros em el reino de la glória. Pero, aquele dia quando Jesus estava em el Getsemane, quando ele recebeu sobre ele os pecados de todo o mundo, ele recebeu tu pecado e meu pecado sobre ele. O peso era demasiado. Jesus, mareado, se foi ao chão, se caiu. Em aquele momento disse a inspiração que um anjo desceu do céu, levantou a cabeça de Jesus, puso em seu ombro e mostrou algo para Jesus, uma visão que Jesus viu. E aquela visão que Jesus teve, lhe cobrou o ânimo, lhe deu aliento, lhe deu força e motivação para seguir adelante e morrer a morte da cruz. Você sabe o que foi que Jesus viu em aquela visão, que lhe deu ânimo, lhe deu força para seguir até o Calvário? Eu sei. Jesus viu você e eu entrando em el reino del cielo por la morte de Jesus em la cruz do Calvário. Ele viu que a aflição que estava vindo sobre ele em aquele momento em el Getsemane e que haveria de vir sobre ele em el Calvário, ia prover para você e para eu a oportunidade de viver com ele em el paraíso celestial. E quando ele viu você e eu entrando em el reino del cielo por el sacrifício que ele estava para fazer, então ele teve força para seguir adelante hasta el Calvário. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim a palavra de Deus: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, e se sentou à diestra del trono de Deus. Então diz acá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que Jesus tendria delante dele um gozo, e que por este gozo ele foi adelante e suportou a cruz. Uma vez mais, este gozo que Jesus via delante dele era você e eu, saindo deste mundo de pecado e viver com ele em el paraíso celestial. Ele viu você e eu em aquela visão entrando em el reino del cielo para viver para sempre com ele, para sempre a seu lado. E no início do verso disse que o que você e eu necessitamos é fijar nossos olhos, poner nossos olhos em Jesus e perseverar hasta el fim. A promessa é para aquele que persevere hasta el fim. Salmo capítulo 65, versículo 11. Diz a inspiração: Coronas el año com tus bondades e tus recorridos fluem abundância. Esta é a promessa de Deus. Que Ele é o que bendice nosso ano, que llena nosso ano de bondade, de misericórdia e nos traz abundância. Este é o plano de Deus para você em 2022. Que você tenha um ano de abundância, abundância de conhecimento da palavra de Deus. Que você tenha um ano de abundância emocional, abundância emocional para animar, trazer alento àqueles que estão desanimados. Abundância de vida espiritual para que você possa compartilhar Jesus com muitos outros. Abundância em sua vida material para que você tenha bens a compartilhar com os mais pobres, com aqueles que estão mais necessitados. Pois Deus bendice tu ano de 2022. Eu não sei as pruebas que vendrão para você em 2022, mas uma coisa eu posso dizer a você, que Jesus está ao lado do mais grande pecador, que Jesus está ao lado de aquele que está mais descarriado, de aquele que está mais desesperado. Por lo tanto, se em algum momento de sua vida, em 2022,
Você venir a experimentar desespero, experimentar que o sofrimento de descarriar-se de Deus, de partir para um caminho que não é o melhor. Acuérdate do Padre que te ama, que te quer. E acuérdate que Ele está aí a tu lado, pois Ele está aí ao lado de aquele que está descarriado, de aquele que está desesperado, de aquele que comete erros. Meu querido irmão, querida irmã, seja quais forem as provas que vendrão em sua vida, acuérdate que Deus está manejando tu vida durante este novo ano. Há muitas bendições que você vai receber e que você não as vai entender. Há bendições que vêm de uma maneira que não esperamos. Algumas podem vir em formas de provas. Mas acuérdate que o verso de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim a palavra de Deus. E sabemos que a los que amam a Deus, todas as coisas les ayudan a bem. Isto é, a los que conforme a seus propósitos são chamados. Um dia, Deus te ha chamado para ser su hijo, para ser su hija. Então, acuérdate que todo, não importa como você veja as coisas, todo contribui para o bem daqueles que são chamados por Deus. Você é um hijo de Deus, é uma hija de Deus, e Ele está trabalhando em sua vida. Aún em tus errores, aún em tus fracassos, Deus pode trazer o bem para tu vida de tal maneira que você não pode ver, mas Ele vê mais adelante. E eu gostaria de encerrar a meditação de hoje, este mensagem de fim de ano, de início de ano, com um texto do livro Caminho a Cristo, página 54. Vamos ler. Vou dividir em duas partes esse texto. A primeira parte diz assim: quando leiais as promessas, recordad que são a expressão de um amor e uma piedade inefáveis. O gran coração de amor infinito se sente atraído hacia el pecador por uma compaixão ilimitada, em quem temos redenção por meio de su sangue, la remissão de nossos pecados. Você entende aqui o amor de Deus por você? Deus está dizendo aqui em estas palavras para você que Ele é atraído, o coração de infinito amor se sente atraído hacia el pecador por sua compaixão ilimitada. Não é porque você é bueno, não é porque você merece que Deus se sente atraído por você, pero Ele se sente atraído por você por sua compaixão ilimitada. É porque Deus te ama mais que todo em este mundo. E em Cristo Jesus nós temos todo o suficiente para irmos viver com Ele em el paraíso. A segunda parte do texto diz assim: se creieres tão solo que Deus é vuestro ayudador, Ele quer restaurar sua imagem moral em el hombre. Acercaos a Ele, expressando-lhe vuestra confissão e arrependimento, e Ele se acercará de vós outros com misericórdia e perdão. Se você crê tão solo que Deus é tu ayudador. Estas são as palavras de Jesus Cristo para você e para mim. Se tão somente creemos que Ele é nosso ayudador, que está trabalhando para restaurar a imagem dele em nosso caráter, vamos entender que as provas da vida muitas vezes nos vão trazer mais cerca que Ele. Que as bendições que Ele tem preparado para nós outros em 2022 nos vão trazer mais acerca dele. Ele se acerca de nós outros, expressa seu amor por nós outros e nós outros nos acercamos a Ele e expressamos nossa gratidão, nosso arrependimento e nossa confissão. E assim caminhamos com Jesus Cristo e chegamos ao paraíso celestial que Ele tem preparado para você e para mim. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus Cristo pueda caminhar com você, que você pueda caminhar com Jesus a cada passo de 2022. Que ao iniciar 2022, você pueda crer que Jesus te ha perdonado todos os pecados, os erros de 2021 e que essa segurança do amor de Deus pueda motivar a você para caminhar mais cerca dele em 2022. Que Jesus seja uma realidade em tu vida, em minha vida, em este novo ano. Amém.